Secretário, de alguma forma tem como mudar a lei? Ontem eu conversava com um ex-chefe de polícia do Rio Grande do Sul, o delegado Guilherme Vondrasek, ele me dizia o seguinte: são 34 representantes federais no Rio Grande do Sul, né? 31 deputados federais mais os 3 senadores. Apenas um procurou ele para conversar sobre segurança pública e encaminhar projetos. Ele encaminhou, inclusive, um dossiê para essa pessoa e não foi adiante. Os políticos brasileiros estão interessados em modificar a lei? Não estão. Não estão porque nós aqui temos, não vou dizer a nossa secretaria levou para lá vários projetos. A questão da menoridade, a questão da evolução das penas, né, do cumprimento, do regime de cumprimento de penas. Nós levamos lá a questão de uso de arma de fogo. Por exemplo, a pessoa que porta um fuzil, ela não pode ser tratada como quem porta um revólver 22. Então, existem iniciativas nossas, existem várias. Inclusive, hoje existe uma caracterização do crime de milícia porque nós fomos ao Congresso pedir. Agora, se eu for somar aqui o que nós pedimos ao Congresso Nacional ao longo desses 9 anos e 2 meses que eu estou aqui, e aquilo que nós conseguimos, é irrisório. É irrisório. O artigo 144 da Constituição é o patinho feio da Constituição. Por que isso, secretário? Quando o senhor conversa com os deputados federais do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de outros estados que lhe procuram, porque todo mundo quer bater foto com o senhor, né? O senhor virou aquele símbolo nacional do combate à violência, né? Vão lá, querem fazer a selfie com o senhor, aí o senhor... A questão toda, desculpe assim a minha franqueza, é que aquilo que eu falei um pouco na pergunta anterior. Para você mexer agora, por exemplo, na questão da menoridade penal. Quem é que vai querer comprar essa briga? Uma briga antipática para a sociedade e para o eleitor. Quem é que vai querer comprar a briga da liberação ou não do porte de arma? Quem é que vai querer comprar a briga de dizer que uma pessoa que foi condenada a 10 anos por um homicídio, ele tem que cumprir os 10 anos fechado? Né? Então, isso são temas polêmicos. E o político, ele se abstém de entrar em polêmica porque no 15 de novembro ele tem que acertar as contas e aí ele pode vir a perder essas coisas. Então, é muito difícil a gente, como executivo, né, se não houver uma reforma da legislação, seja penal, processual penal, a questão penitenciária, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, não estou dizendo que tem que apertar ou que tem que ser mais flexível, mas se não houver um olhar conjunto para tudo isso que engloba a segurança pública, nós vamos ficar pedindo polícia, 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 e você vai ter que ter um polícia em cada esquina das cidades brasileiras, o que é humanamente impossível. Agora, solicitar polícia, pedir polícia e botar culpa na polícia é a parte mais fácil de todo esse processo. Então, eu acho que as pessoas, elas se desviam efetivamente daqueles assuntos mais polêmicos, mas os assuntos mais polêmicos, eles são efetivamente aqueles que podem causar resultados melhores para a população. A gente tem medo do debate, é isso? A sociedade como um todo? Não, a sociedade, ela sabe muito bem o que ela quer. O problema é um representante da sociedade dizer, olha, eu estou deste lado e eu vou comprar esta luta aqui. Eu vou fazer estas e estas ações. Posso mandar para a sociedade rio-grandense todos os projetos de alteração legislativa que nós pedimos. Nós conseguimos que foi um agravamento de pena para quem mata policiais, né? E conseguimos a criminalização de milícia, porque milícia não existia crime, né? A milícia nós tínhamos que fazer uma composição de delitos para dizer ao judiciário que aquilo era prática de milícia, conseguimos aprovar. Agora, o resto disso tudo, nós chegamos a pedir o seguinte, olha, se o Congresso não quiser nos atender, né, que ele delegue poder ao Estado do Rio de Janeiro para mexer com questões penais, processuais penais. Deixa que nós aqui mexamos e o Brasil fica como está. A questão hoje aqui no Rio são duas básicas. É a arma de fogo
principalmente o fuzil, que tem uma energia muito grande, e o menor da idade. Secretário, Agora, ninguém entra na questão da fronteira, ninguém entra na questão da munição, ninguém quer saber se um fuzil Kalashnikov vem lá da Rússia, né? E nós prendemos aqui no Rio de Janeiro 1,3, 1,5 fuzis por dia. Então eu hoje digo que não posso falar em nome de todos os secretários brasileiros, mas me arrisco a dizer que a gente enxuga gelo nesta área, porque não há efetivamente um olhar definitivo para essas questões. Jogaram esse problema para os estados e hoje os estados não conseguem resolver isso. E como a gente não é uma república federativa, exatamente, quer dizer, nós precisamos ser mais federativos, né? Precisamos ser. Eu acho que um país na dimensão como o nosso, ele seria muito mais viável se ele fosse mais federativo. Né? Não tenha dúvida, porque o que serve aí no Rio Grande do Sul, aí no Chuí, as pessoas nem imaginam o que é o Rio de Janeiro. Assim como quem está lá em Manaus, no Oiapoque, não imagina o que é o Rio de Janeiro e vice-versa. Aqui no Rio você fala em abigeato, as pessoas não sabem o que é. O senhor consegue acompanhar os números do Rio Grande do Sul? A violência tem crescido, os números, as estatísticas têm piorado? Não. Sinceramente, a gente trabalha aqui 8 dias por semana, 25 horas. Né? Então é muito complicado a acompanhar os números de outros municípios, né? De outros estados. Mas eu sei que há um problema generalizado no país inteiro. Claro. E a crise pela qual nós passamos, os senhores podem ter certeza que isso terá reflexos na segurança pública nas ruas desse país. No Rio de Janeiro foi utilizado o trabalho conjunto com o Exército Brasileiro na grande tomada de algumas comunidades do Rio de Janeiro. Tem como fazer isso em nível nacional? Muita gente reclama da ausência do Exército na questão da segurança. Qual é a sua avaliação? Olha, eu vou te dizer o seguinte, muito particularmente, porque as pessoas me conhecem, eu não sou pragmático, eu sou um pouco pragmático, não fico muito em cima do muro. O que eu acho é que o Exército Brasileiro ele precisa hoje de um papel diferente para o século XXI. Né? Eu acho que, sem dúvida, hoje nós não podemos mais ficar no tanque de guerra, no campo de instrução, nós não podemos mais. A segurança pública estadual ela não vai resolver este problema. E nós estamos caminhando para uma guerra, como uma verdadeira guerra, uma guerra indireta. O que é uma guerra indireta? Nós temos de um lado os estados, de outro lado os bandidos. E nós temos essas pessoas se armando, principalmente com armas vindas de outros lugares e munição clandestina. Nós vamos ter aqui, então isso para mim forma o que a gente chama de uma guerra irregular. E, no entanto, temos as Forças Armadas, que não é nada contra elas, mas nós precisamos arrumar um papel outro para as Forças Armadas que não seja esse que é o papel lá de 1960, quando eles foram criados. Hoje, você sabe, e a gente vê na televisão, movimentos cibernéticos, né, que estão fora totalmente do padrão convencional do Exército, e você não tem aqui a Marinha Brasileira não consegue controlar a nossa costa, a gente sabe disso, não é um problema deles. Fronteira, para mim, é uma questão de segurança nacional, né, e o espaço aéreo brasileiro também eu acho que também não dá para se fazer um controle efetivo. Eu sei Sim. que a culpa não é deles, são questões de recursos, mas eu acho que nós não podemos hoje nos dar o luxo de ter efetivos imensos, uma massa de homens em equipamentos, né? E do outro lado do muro do quartel tem gente morrendo, gente sendo assassinada, gente sendo presa. Eu acho que mais para frente, se as coisas continuarem assim no Brasil, isto fatalmente irá cair no colo
do Ministério da Defesa. Quando o senhor conversa com o ministro da Defesa, que está lá de plantão, né, com os representantes O ministro da Defesa, eu não tenho muito contato com ele, tenho muito contato com o ministro da Justiça. Tá, mas vamos lá, quando o senhor conversa com generais do Exército, com almirantes da Marinha, com brigadeiros da Aeronáutica... Eles têm todos, a maioria tem uma visão tradicional, né? Uma visão tradicional de linhas de que o Exército tem um outro conceito, de que o Exército é para outra coisa. Eu não discordo totalmente deles, eu só acho que nós estamos no século XXI, que nós estamos numa outra esfera, numa outra possibilidade, e as instituições mudam, as rádios mudam, os meios de comunicação, vocês são testemunha disso, mudam, tudo muda na nossa vida, e acho que as Forças Armadas elas têm que ter um papel, né, cuja sociedade veja, perceba, sinta, objetiva claramente, sinta efetivamente aquela ação, né? Uhum. E nós estamos numa posição no Brasil hoje que nós temos que passar por certos preceitos constitucionais, porque nós não estamos hoje em condições de dizer, não, isso aqui não é competência de A, de B ou de C. Você sai na rua hoje, você larga um filho para a rua hoje, se acontece alguma coisa, você não vai sair na rua com o Código de Processo Penal ou a Constituição embaixo do braço para ver se aquilo é competência de A, de B ou de C. Uhum. O que nós precisamos é prestar serviço. Então, o que eu vejo, não tenho absolutamente nada contra eles, me ajudaram muito aqui, mas acho que se precisa, de uma certa forma, buscar um olhar, né, para que a sociedade sinta efetivamente o papel da defesa brasileira. Porque eu acho que isso ainda está hoje muito intramuros. Uhum. Nós precisamos, efetivamente, a sociedade precisa do auxílio dele como de qualquer outra instituição. Secretário, durante a sua fala, o senhor falou a respeito do Estatuto de Desarmamento e maioridade penal, né? Vários ouvintes aqui não entenderam a sua posição. Gostaria que o senhor... Ele é a favor do Estatuto de Desarmamento? É contra o Estatuto? Eu sou totalmente contra a mudar o Estatuto do Desarmamento. Eu sei que aí no Sul, a gente, inclusive, tem uma tradição de querer andar armado. Uhum. Mas isso é um engano muito grande. Você pode ter um fuzil no seu colo, se uma pessoa encosta um canivete na sua nuca, você perdeu. Você tem uma arma em casa dentro de uma gaveta e você é surpreendido por um ladrão, você vai dizer para o ladrão, bom, para aí que eu vou abrir minha gaveta e vou pegar minha arma. Nós temos policiais que morrem aqui no Rio diariamente, fora de serviço, porque tentam reagir a um assalto, tentam fazer uma outra ação, mas como Sim. o fator surpresa está sempre do lado de quem age, em 85, 90% das vezes você morre, você perde a vida. Perfeito. Maioridade penal é outra dúvida dos nossos ouvintes que com relação maioridade penal, eu acho que quem tem que decidir isso é o juiz. O juiz tem que olhar para uma pessoa de 14 anos e perceber nele se ele tinha condição de discernir o que ele fez. Se ele tem, né? Ele pode fazer isso. Agora, jogaram lá para discussão no Congresso se é 18 ou 16. Ninguém quis debater isso aí, né? Então, se a questão se resumir a 18 ou 16, eu fico com o 16. Fico com o 16. Se bem que eu também acho que não é, sem dúvida nenhuma, a melhor saída, e vou dizer ao ouvinte por quê. Porque você pode pegar uma pessoa de 16 anos e prender e botar na cadeia, né? Que hoje não é esse o caso, mas vamos criar essa hipótese. E você pode pegar uma pessoa de 40 anos e prender e botar na cadeia. A pergunta que eu faço agora ao ouvinte é a seguinte: para onde o menor vai e para onde o preso vai, ele sai recuperado? Então, aí é que está. Ele pode não sair recuperado, ele não vai sair, o sistema prisional não recupera, mas deixar na rua também não está adiantando. Uhum. Deixar na rua também não está adiantando. Então é algo que tem que se mexer. E aí, com a palavra, o nosso Congresso Nacional. Secretário, vamos lá. O Rio de Janeiro foi olhar do mundo inteiro há 2 anos, há 1 ano e pouco, em relação à final da Copa do Mundo, e agora, de novo, vai ser um mês de Rio de Janeiro noticiário em função de Olimpíada. Uhum. No que se refere à segurança pública,
Como é que está a situação? Porque o país, o combate ao Aedes aegypti, a gente já está vendo aí que está uma confusão, tem atletas dizendo que não querem nem vir para o Rio de Janeiro, né? Isso é uma vergonha, é uma vergonha. E a questão da segurança? Eu posso dizer para todo mundo, e tenho dito aqui, nós estamos prontos para a Copa do Mundo. Para a Olimpíada. Para a Olimpíada. Este é o 6º evento internacional que a gente faz aqui, desde que eu estou aqui. Nós fizemos o Pan-Americano 2007, nós fizemos os Jogos Mundiais Militares, nós fizemos a Rio+20, nós fizemos a vinda do Papa, nós fizemos a Copa das Confederações, nós fizemos a Copa do Mundo e agora fizemos, se Deus quiser, vamos fazer a Olimpíada. Então, tudo isso, de uma certa forma, nos treinou, nos preparou, exercitamos a integração entre município, Estado e União e, graças a Deus, com 6 meses antes, já estamos prontos com planejamento estratégico, tático e operacional. O Brasil não vai ser notícia no mundo pela questão da segurança. Nós estamos bem preparados. Essa garantia também, eu sou muito claro de dizer que seria uma leviandade minha, né, dizer que não. Eu posso dizer que nós estamos preparados para fazer, que nós estamos buscando todos os meios da nossa inteligência possível no sentido de antecipar qualquer fato desagradável. Agora, dizer para as pessoas que nada vai acontecer e que tudo vai ser um mar de rosas, eu não me arrisco a isso, não. Claro. Até para o próprio compromisso com a população. Secretário, com relação ao Rio de Janeiro e Olimpíada ainda, eu vou bater na mesa aqui, sim, mas tem uma situação que é a situação do terrorismo. A gente não tem ações terroristas internacionais no Brasil. Só que a Olimpíada é um prato cheio para uma ação terrorista. Qual é a precaução nesse sentido? Qual é o olhar nesse sentido? É muito boa a tua pergunta, porque talvez o ouvinte não tenha conhecimento disso. Em primeiro lugar, a questão do terrorismo, do contra-terror, ela está totalmente no âmbito do governo federal. Isso não é com o Estado. Isto é com a Defesa, isto é com a ABIN, né, e com a Polícia Federal. O que nós aqui fizemos é sermos demandados conforme a determinação da Agência Brasileira da Inteligência. Né? Então, eles nos dão leituras de possíveis ameaças, nos dão alguns caminhos investigativos para que a gente vá fazer checagem, mas nós não temos esta função precípua de fazer a questão do contra-terror. Agora, eu posso dizer também ao ouvinte o seguinte: nós, em todos os eventos que fizemos, a nossa preocupação número 1 sempre foi o terrorismo. Independente do que aconteceu na França, independente de sempre foi a preocupação número 1, porque nós vamos ter aqui 175 nações. Né? Então, sempre foi a nossa preocupação. Então, o que tem no Brasil, posso te dizer, trabalhando no sentido de evitar que essas coisas aconteçam, está sim sendo feito. Mas nós aqui, como forças estaduais, nós trabalhamos nesse aspecto muito mais sob demanda do que por iniciativa nossa. A situação envolvendo de novo o Exército, o senhor já disse que não conversa muito com o ministro da Defesa, mas quando conversa com o ministro da Justiça, o senhor já colocou esse assunto para a presidente Dilma Rousseff, porque afinal de contas foi no governo Lula, Dilma, né, que houve a ação no Rio de Janeiro com a participação das Forças Armadas. Qual é o retorno do governo federal quando o senhor defende que as Forças Armadas... É a questão constitucional, né, porque na verdade na Constituição o Exército não tem essa função. Ele não tem essa função. Agora, o que eu tento dizer e colocar é o seguinte: os estados, ele não tem efetivamente essa função. Agora, os estados estão numa situação de simplesmente não dar conta do que vem acontecendo. Não dá conta do que vem acontecendo. Para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos 900 mil registros em delegacias do Rio de Janeiro. Você acha que é factível um número de delegados para investigar 900 mil registros? E garanto que aí no Rio Grande do Sul não é diferente. Garanto que aí no Rio Grande do Sul uma pessoa vai na delegacia fazer um registro, leva 3 horas, 4 horas. E assim vai para a Bahia, vai para outros estados e assim. Quer dizer que o sistema de segurança pública, o sistema
ele tá em vias de ser, tá colapsado, como a gente diz. Uhum. Então há necessidade de que entrem outros fatores no sentido de minimizar esta situação. Há necessidade premente de que algo seja feito, porque aqui no Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância. Tudo que acontece sai em noticiários nacionais. Mas eu posso garantir a vocês que todos os estados brasileiros têm problemas seríssimos e talvez mais sérios do que o Rio de Janeiro. Porque nós estamos com taxas de homicídios aqui, por exemplo, abaixo de 20. Né? Nós estamos com taxa de homicídio aqui na casa de 18, 19 por 100 mil habitantes. Eu garanto que a maioria dos estados brasileiros estão com taxas piores do que a nossa. Agora, nós, como administrador público, nós temos que ter uma visão um pouco mais prospectiva. Nós temos que ver o estado, mas nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Para onde que tudo isso vai num país dessa dimensão. Secretário, até quanto, no percentual que se possa, de 100, né, é dinheiro para ser investido em segurança, até quanto é criatividade pode solucionar algum problema na área de segurança? Nós estamos fazendo o combate devido ou simplesmente é o seguinte, não tenho o que fazer sem dinheiro, porque tem uma entrevista sua, até foi referida por Guilherme Vondrasek, ou várias, né? Porque eu já vi, ouvi outras vezes o senhor falar a respeito disso. Segurança é caro, segurança se faz com muito dinheiro. E os estados estão quebrados. O Rio de Janeiro está pagando hoje o funcionalismo, está com dificuldades, o Rio Grande do Sul está atrasando, 20 estados brasileiros aí estão com grandes dificuldades de caixa. Como é que faz, então, segurança pública? Não tenha dúvida que isso preocupa, e essa história de dizer que isso não altera a rotina das polícias e não tem reflexo em segurança pública também seria uma leviandade de se dizer. O que nós estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro é nos esforçando muito no sentido de garantir as nossas vitórias, né, garantir nossos ganhos que nós garantimos lá atrás. Agora, nós não estamos desenvolvendo nada, nós não estamos avançando praticamente em nada, porque efetivamente não há recurso. Por exemplo, você não tem dinheiro para pagar o seguro do seu carro, mas isso não significa que você não vai andar de carro. Sim. Agora você corre o risco de bater, de alguma coisa acontecer e o teu carro está sem seguro. Então é mais ou menos, né, fazendo uma analogia, é mais ou menos isso. Nós queríamos avançar nas questões tecnológicas, nós queríamos avançar na formação do policial, na capacitação do policial e, sobretudo, né, em aumentar os nossos quadros, porque a gente precisa, a população e a necessidade de policiais, ela cresce numa dimensão geométrica e a polícia só diminui. Nós aqui perdemos em torno de 2.500 policiais militares por ano, entre aposentados, feridos, mortos, pessoas que saíram da PM por outra opção. Então, nós temos um dever de casa de, no mínimo, colocar 2.500, 3.000. Então, são essas coisas que não estão acontecendo, mas a gente está fazendo aqui um esforço imenso para manter aquilo que o patamar aonde se chegou. Bom, para fechar, o sinal vai bater 10 horas aqui, só para fechar essa entrevista, o maior problema por tudo que a gente conversou aqui é o seguinte: tem que mudar a lei brasileira para facilitar o combate. Tem que mudar a legislação brasileira, tem que mudar a questão penitenciária e tem que mudar a visão de segurança pública. Segurança pública não é sinônimo de polícia. Segurança pública começa na fronteira, segurança pública começa no município que é responsável. O município é responsável pela segurança primária, secundária e terciária, ou seja, é o atendimento social ao jovem. Depois, para mim, vem a polícia, né? Depois vem o Ministério Público, vem o Judiciário, vem o sistema penitenciário. Esta cadeia chama-se segurança pública. A polícia, ela é um elo dessa corrente. A polícia, ela resolve parte do problema. Ela não resolve o problema. O que resolve o problema é desenvolver e dar cidadania para a população.
aí eu garanto que quanto mais cidadania tu der, menos polícia tu precisa. Secretário José Mariano Beltrame, obrigado ao senhor. Deixa eu só fazer aqui um relato. São mais de 100 ouvintes aqui, eu nem abri muitas das mensagens. Algumas mensagens, claro, com críticas, é absolutamente normal. Muitas mensagens com elogios ao que o senhor disse ao longo desses 28 minutos que conversamos com o senhor aqui na Guaíba. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Um abraço a todos aí. E sucesso nessas operações. Vamos em frente. Um abraço aí.